Ação? Faz agora eu faço a fechadura. Quem faz a abertura? Eu faço, pode. Pode ser. Então vamos lá. Boa noite a todos. Esta é a aula do dia 5 de abril. Continuamos na pandemia e as aulas estão sendo feitas virtualmente. Nossa irmã Ana Lúcia vai fazer a prece de abertura. Então vamos lá. Acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Jesus, para que a gente tenha uma boa aula, que consigamos ter mais conhecimentos da doutrina. E para isso a gente começa com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Assim seja. Então eu abri o Evangelho, no capítulo 18, item 3. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tendo que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, é por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Então, é essa a mensagem de hoje. Sejamos o homem e a mulher de bem, né? Na época dele só falava de homem, se fosse hoje em dia seria o homem e a mulher. E aí, prontas para a aula? Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos apresentar. Tela inteira. Compartilhar. E vamos ao texto. O tema de hoje são as transmigrações progressivas. Nós vamos falar de renascimento, de sexo dos espíritos e coisas que tais, tá? Então, peguei esse texto aqui. A transmigração progressiva é um termo usado para falarmos sobre a pluralidade das existências e explicar sobre a passagem do espírito de um lugar a outro de forma progressiva. Mas como se dá essa transmigração?
qual o estado da alma em sua primeira encarnação? Viver em atitudes corretas, seguindo as leis de Deus, pode tornar o espírito puro em uma única encarnação? Então, nós vamos ver as respostas a essas indagações. Então, pergunta de Kardec. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, o espírito é bem claro aqui, né? A gente não começa como espírito já sabendo tudo. A gente começa bem lá do princípio, né? Como se fosse uma criança, que eles vão falar logo aqui na frente. Uma criança que nada sabe, aos poucos a gente vai aprendendo, aos poucos a gente vai galgando os degraus dos conhecimentos, os degraus do nosso desenvolvimento moral, para que assim a gente vá progredindo espiritualmente. Então, as primeiras encarnações a gente nasce praticamente sem nada saber, né? E com pouca consciência dos nossos próprios atos. O estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. As dos nossos selvagens são almas do estado de infância? De infância é relativo, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. A sua vida, que teve começo, não terá fim. Imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe porque não as soube aproveitar. Então, pela explicação de Kardec, aqui a gente deduz que nós não iniciamos a nossa trajetória espiritual aqui na Terra, né? Em algum momento nós viemos para cá, pode ser que tenhamos vindo com o pessoal de capela, pode ser que a gente tenha vindo em fases anteriores ou em fases posteriores, né? E aqui estamos desenvolvendo a nossa moral, crescendo um pouco a cada nova reencarnação que a gente tem. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Pelo texto aqui a gente vê que a gente ainda vai ter que ter mais qualidades que hoje a gente desconhece, né? Qualidades que a gente não compreenderia com o que a gente conhece hoje em dia. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude
antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, para que a gente atinja o grau de perfeição, é preciso que a gente desenvolva não só a parte moral, mas também a parte científica, os conhecimentos científicos, né? Então, esse negócio que o pessoal fala que odeia matemática, dizer que não é o espírito superior. Senão ele já estaria entendendo a matemática, né? Não só a matemática, como várias outras matérias que a gente tem aí de ciência, né? Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim, isso acontece com frequência, né? Às vezes a gente está numa... Todo mundo quer ser rei, rainha, etc., né? E na próxima vai ser um mendigo, vai ser favelado, assim por diante. Agora, como espírito, não. Espiritualmente a gente não decai. Espiritualmente a gente pode estacionar, mas não decair. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um ser irado? Não, visto que não pode degenerar. Então, se a gente é uma pessoa de bem, na próxima a gente não vai vir aqui como um louco, uma pessoa irresponsável, né? Porque se chegamos a atingir o grau de atitude, quer dizer que numa próxima a tendência é só melhorar. Nós não vamos... Ia mandar um e-mail para Deus, vai mandar e-mail para ver se ele dá um e-mail para eles lá em cima, um dia, quem sabe, porque professor e pobre tá difícil, viu? Ver se ele melhora, ele envia para mim na próxima. Na próxima você vai ser professor de matemática, tá? Ave Maria, tá louco. Olha aí, ó. Olha aí. Nossa senhora, odeio matemática, mais um. Eu odeio matemática também, nossa. Eu não odeio, Meu não. Deus. Eu não odeio. Eu falo isso porque é o que eu escuto que eu escutava dos meus alunos. Eu odeio matemática. Eu também. Por isso que eu português. sou de português. Mas eu ainda prefiro voltar na próxima encarnação assim, uma pessoa quem sabe mais bem sucedida, que nasce em berço de ouro, né? Quem sabe, assim, que não precise ralar tanto na vida. Você vai ter que aprender matemática, então, hein? Para poder cuidar, para não perder. Ai, ai. Então, vamos seguir aqui. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu, isso constitui, então, uma recompensa. É interessante que isso aqui pode acontecer, inclusive, a pessoa foi muito mal numa encarnação, quando ele desencarna, ele reconhece os erros, ele acaba tomando o tento da situação, né? E numa próxima encarnação ele volta como uma pessoa de bem. Isso quer dizer que ele aprendeu a lição. E isso acontece com uma grande parte dos espíritos, né? São poucos aqueles que continuam recalcitrantes no mal. E esses que têm a oportunidade de passar por uma colônia espiritual, de ali fazer um estágio, reconhecer que realmente, quando eles reconhecem que eles realmente foram maus, que eles causaram mal às pessoas, isso já dá um adiantamento moral para eles que eles possam estagiar numa colônia espiritual e se preparar para uma próxima encarnação. Se quando eles desencarnam, eles ficam lá na erraticidade, ficam lá no umbral, se lamentando, brigando, muitas vezes até cometendo mais atos malignos, né? Às vezes eles têm uma reencarnação aqui compulsória, e normalmente quando isso acontece,
eles não vão se tornar um homem de bem, né? Vem aqui e continuam ainda naquilo que eles têm de melhor, que é causar mal às pessoas, até que venha essa consciência. E como tem gente ruim nesse mundo, não? Caramba! Infelizmente tem, né? Nossa. Às vezes eu vejo aí algumas pessoas cometem umas atrocidades aí que a gente fica pensando como é que uma pessoa desse nível social faz uma atitude dessa, né? E tá cada dia pior. É. Nunca vi coisa igual. Infelizmente a gente desculpa aqueles que não têm um nível social, porque fala o nível econômico, social econômico deles é baixo, não sei o que, eles até precisam cometer um ato desse, né? Mas também não justificaria. A pessoa pode nascer numa favela. Eu estava vendo esses dias, tem esse cara da Central Única das Favelas, né? Puxa vida, um cara que nasceu na favela, não sei o que, hoje é um doutor. Tem um outro menino que está fazendo aí, preparando gaviões. Preparando, não sei, ele deu o nome de uma ave. E ele conseguiu, ele é muito eloquente, ele foi inclusive na semana passada, ele estava no Roda Viva aqui na Cultura. Ele é bem eloquente, ele fala muito bem. O dono da Brahma proporcionou para ele um curso em Harvard. Hoje ele tem uma ONG, essa que é Preparando Falcões, o nome da ONG dele. Então eles estão fazendo um projeto piloto na cidade de São José do Rio Preto, e tem uma favela, ele está descrevendo isso daí, são favelas, 80% das favelas do Brasil tem até 500 habitantes. Então estão fazendo uma tentativa na cidade de São José do Rio Preto, pegaram como protótipo, durante 3 anos eles vão tentar melhorar a vida dessas pessoas, né? A intenção é melhorar não só o conhecimento, como que elas têm emprego, elas têm sua própria casa, né, seu próprio teto. Então, eles falaram, é o que ele estava dizendo, eu tenho 3 anos para acertar, errar, ver onde eu errei, reconstruir, retentar, até tentar acertar. Com isso, eles vão criar um modelo e vão tentar levar para as outras favelas do Brasil. Mas é interessante, porque ele está tendo ajuda de muitas pessoas, do tipo do Lehman, que é o dono da Brahma, né? Falou também do Setúbal, que é do Banco Itaú, ele falou várias pessoas. E uma forma que eles estão tentando fazer com que pessoas que não tenham as posses que eles têm, mas que têm alguma coisa sobrando, que também venham a mudar esse pensamento no Brasil e começar a ajudar um pouco mais o próximo para poder todos nós melhorarmos de uma vez. Quem quer falar aí alguma coisa? Nossa, eu comentei que eu achei muito interessante isso. Eu também achei. É um menino novo, viu? Ele deve ter uns 25 anos. Eu ouvi uma palestra da Maíse Braga, né, que eu gosto bastante, e a Maíse Braga, numa das palestras às quais eu assisti, ela diz que a partir desta década, 2020 para frente, nascerão crianças cujos espíritos já vêm com esse destino de melhorar a vida social, a vida da sociedade, mas que já há, né? Mas que já há alguns espíritos encarnados com essa missão de mudar esse panorama social e acabar um pouco mostrar que é possível acabar com a desigualdade, né? E os espíritos... Pode falar. Forte, bem mais acessível às diversidades, é bem bacana. Eu não lembro qual o nome da palestra dela, senão eu até falaria para vocês. São tantas que eu assisto da Maíse Braga, mas enfim, há uma esperança. O Divaldo, ele comenta aqui, vieram as crianças índigo, né, que começaram a transformação do planeta, e depois as crianças cristal, que seria essa transformação do planeta, que realmente os espíritos que estão encarnando aqui é para fazer com que o planeta progrida
A gente pode não progredir, mas o planeta vai progredir, né? Esse menino, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou: o Lehman me mandou para Harvard, né? E eu levei o Lehman 4 vezes na favela para ele comer a comida da minha mãe, para ele ver como que era em casa, para ele sentir como que é a coisa, né? Para poder, não sei se vocês sabem, o Lehman é a pessoa mais rica do Brasil, para que ele pudesse ajudar mais as pessoas, embora ele já tenha o Lehman já é uma pessoa que já vinha ajudando antes, né? Inclusive, esse negócio de mandar para Harvard, ele tem uns 6 ou 7 deputados aí que ele já fez isso daí, que ele proporcionou essas pessoas, mandou-as estudar em Harvard para eles chegarem aqui e mudarem a política no Brasil também. Então, é uma pessoa que tem já uma visão bem diferente da de outros ricos aqui do Brasil, né? Mas vamos lá. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado na Terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, o mais humilde era o mais adiantado, né? A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outro, porque sua razão a repele. Realmente, né, a pessoa, quando é ruim, você pode falar que ele vai morrer, vai para o inferno, que isso daí não assusta ele de forma alguma, né? Às vezes até ele acha que vai ser vantagem. Semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, de perto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão por que, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiências que a outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. A posição, né, social. Ele deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é todo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis todo. Então entenda o que você quiser, né? Mas o que influi é o espírito e não o corpo. O corpo é consequência. O suco da videira nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma.
Ele contém um licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. É interessante que, não sei se vocês já perceberam que no início do livro dos Espíritos tem um ramo de videira lá, né? É justamente por causa desse pensamento, né? A videira nos dá o suco, uma vez fermentado, ele vira o vinho, né? Então ela dá a baga da uva, ela dá a folha, ela dá a baga, ela dá o suco e ela dá o vinho. Tudo isso, cada uma num determinado estágio. Então são as transformações. Essa imagem da videira foi usada como uma transformação do espírito, que ele vai se depurando até chegar à essência que seria o vinho. Tudo bem? Agora vamos ver esse outro tema aqui, que é sorte das crianças depois da morte. Em um mundo de expiações e provas, o espírito se vê a braços com inúmeras experiências, consistindo uma considerável parcela de situações aflitivas, as quais, na grande maioria das vezes, não consegue lidar adequadamente, surgindo desta forma o sofrimento. Pode-se considerar que o sofrimento é decorrente da limitação de entendimento do espírito relativo à sua condição de encarnado e às questões materiais envolvidas. Portanto, o sofrimento está atrelado aos mundos nos estágios iniciais de desenvolvimento. Somado a isto, ainda existe uma intensa falta de aceitação dos eventos relacionados com a encarnação. Entre os eventos que acarretam sofrimento, pode-se citar o fenômeno da desencarnação em crianças. O hábito de considerar as crianças como inocentes, que nunca fizeram mal, mesmo que seja por não terem atingido a idade adulta ou falta de condição física, é um dos fatores para o sofrimento. Contudo, não se pode estabelecer uma relação entre infância e evolução do espírito. Outro fator é o apego. Joana de Ângeles diz que o apego à forma transitória, que se decompõe, o apego ao corpo, né? Produz a perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. A gente esquece que quando morre o corpo, sobra a essência que é a alma, né? E essa é imortal. Em decorrência destas dificuldades e conflitos, a tendência é buscar alguém para culpar. Como desde os tempos remotos, a divindade é considerada como tendo características humanas. Observa-se que, diante de perguntas muito comuns de se ouvir nos momentos de aflição, tais como: ó Deus, por que eu? E por que isso aconteceu comigo? O culpado passa a ser Deus, o Deus mau e vingativo. Desta forma, o espírito que desencarna na infância, mesmo nos natimortos, ou na fase adulta, mesmo na total decrepitude, o destino é a possibilidade de continuar com seu processo evolutivo durante o período na erraticidade e, depois, em uma nova encarnação. Joana de Ângeles informa que não há prazo nem determinismo absoluto de tempo, dependendo de inumeráveis razões para que o ciclo que começou se encerre. Assim, a morte é inevitável e o sofrimento que ela gera resulta somente de má interpretação dos objetivos da vida. Não há como negar que a partida para o plano espiritual do espírito seja dolorosa para os pais e a família em geral. Contudo, apesar da saudade, o consolo que se deve buscar é através da gratidão. Primeiramente, por ter tido a oportunidade de conviver com aquele espírito em particular, mesmo que tenha sido por período tão curto quanto o da gestação. E, segundo, por ter sido instrumento para a caminhada evolutiva daquele ser que aprendeu a amar. Então, o que ficou, né? Uma pergunta aqui. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes é muito mais.
porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, a gente não poderia relacionar a criança como sendo um espírito puro, né? Um espírito já adiantado. Para o espírito, se ele morreu em tenra idade, às vezes pode ser o complemento. Bom, ele vai falar aqui. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Na época de Kardec era muito comum isso, né? Pessoas tinham 10 filhos para ficar com 3, 4 no fim. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, porém não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Eu estava vendo esses dias, no século XVIII, as crianças, cada 3 crianças que chegavam a 3 anos de idade, e 3 crianças, 2 não sobreviviam. Então sobrevivia apenas uma. Morria-se muitas crianças naquela época. Muito pouco. Era alto. E no começo do século aqui também, né? Esses pessoal que veio, esses imigrantes que vieram aqui para o Brasil, eles tinham uma penca de filhos lá que era muito comum ter 10 e dos 10 ficar com 3 ou 4 só no final, né? Morria-se muitas crianças. Hoje em dia, graças à evolução da medicina, da ciência, hoje a exceção é a morte, né? Mas no começo do século XX, a regra era da criança viver muito pouco. Tanto meu pai teve 2 irmãos que morreram na tenra idade, quanto minha mãe, que tinha uma irmã, eles eram em 4, a terceira, que é mais velha que minha mãe era a caçula, a terceira morreu quando era bem pequena. Então, nas 2 famílias, tanto meu pai quanto minha mãe, nós tivemos morte de crianças, né? São doenças, né? Não entendi. A maioria delas, ou todas, por doença, né? Fala mais perto do microfone, que está baixo. Por doenças. Elas morrem por doenças, por conta de doenças. Sim. Era muito comum, né? Se você... Kátia, a penicilina, ela começou a ser comercializada, foi usada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Uma parte da Segunda Guerra Mundial, ela entrou em comércio em 1954. Então, antes disso daí, a pessoa morreu com qualquer infecção que você tinha, sífilis, a pessoa não tinha cura, lepra não tinha cura, e assim por diante. Todas essas doenças causadas por bactérias, as pessoas morriam, né? Então, a penicilina tem 70 anos que está entre nós. Menos de 70 anos. É bem interessante, tudo isso é muito interessante. Porque eu vou esperar para ver se haverá a pergunta e a resposta em relação às crianças que são vítimas de uma fatalidade, digamos assim. Eu me lembrei do caso do garotinho que foi com a mãe trabalhar e a dona do apartamento pediu para que a mãe fosse passear com o cachorro e ela deixou o garotinho entrar no elevador, né, sendo uma coautora de um homicídio, né, porque permitiu que o menino ficasse sozinho. Quer dizer, ele subiu na grade e caiu, esse é um caso. E esse último agora, do Henry, que apanhou supostamente, né, do esposo da mãe, e apareceu morto no quarto. Quer dizer, estão investigando ainda, não sabem se foi ou não
o político lá, o senador, não sei ao certo, o Ele é deputado. vereador. Ele é vereador. Senador, né? Uhum. Então, aí eu fico pensando, tá, será que nesse caso havia uma predestinação ou realmente, né, houve uma interrupção causada por fatores não planejados, digamos assim? Eu fico muito indignada com essas coisas, sei lá. Então, vamos lá. Nós não vamos ver esse tipo de assunto aqui no Livro dos Espíritos. Teve um outro caso, eu não sei se você se lembra, de uma criança que o pessoal foi roubar o carro da mãe, a criança estava no banco de trás, e a mãe tentou pegar a criança, o cara arranca com o carro, e o cinto enrola na criança, e a criança foi sendo arrastada por não sei quantos quilômetros. João, menino, João. Você lembra desse caso? Lembro. E você conhece a história do menino? Então, já houve algumas suposições de que ele era um dos soldados que arrastavam os humildes na sua biga, alguma coisa do gênero assim. Isso. Ele não era o soldado, ele era o comandante, ele era o centurião. Tá? Mas o caso mais aterrorizante para mim, que eu não consigo esquecer nunca, foi o do menino Juan. Qual foi? Aquele caso, um casal de mulheres mataram ele. Decepou o menino, o pênis do menino. Ele passou um ano sofrendo, fizeram isso em casa, e depois mataram ele com facadas e esquartejaram o menino e jogaram na churrasqueira. Não sei desse caso, fiquei sabendo agora. Bom, foi uma atrocidade. Esses casos, com certeza, eles são pré-determinados. Sim, eu acredito que ninguém é inocente. Se a gente passa por determinadas coisas, sendo adulto ou criança, é porque há um porquê disso tudo. Eu até passei um livro no grupo há um tempo atrás, de um espírito de um padre, que conta não só sobre a vida dele, mas sobre a vida de pessoas desencarnadas que passaram por coisas assim. E aí vai ter a resposta no final, porque cada pessoa passou por aquilo. Ninguém sofre por acaso, né? Uma agressão dessa por acaso. Cristina, você pode depois passar para mim? Eu sou a Kátia no grupo. Eu vou ver se eu consigo te achar. Eu passo para você, eu te marco lá e passo o nome do livro. É muito bom. Obrigada. Então, podemos seguir? Vamos. Então, vamos lá. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguisse ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano de que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, e que se vê submetida a outra metade? Então, aqui pelo que está colocando, né, morria metade das crianças que nasciam naquela época. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a filonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se desdão. A lei civil as absolve de seus crimes.
porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, improvirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco vão progredir. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Sexo nos espíritos. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Um errante que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar em experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Realmente, né? Faltaria uma parte muito grande, principalmente em relação à pergunta da gente. Então, o espírito não tem chefe. Assim como dizem que os anjinhos, não, os anjos da Igreja Católica também dizem que não tem sexo, né? Então, é uma concordância entre nós. Parentesco e filiação. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Alguém está com o microfone aberto. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos, né? Tem gente que fala que às vezes gosta mais do amigo do que da própria família, né? São espíritos que provavelmente pediram para encarnar numa família de bem e depois não se dão tão bem assim no meio daquela família. A algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, ou fazê-los anteriores à existência atual. Ele as distende, não os destrói. Mudando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho, no nosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, a gente tem a família espiritual e temos a família carnal, né? A gente pode ter tido várias encarnações, ampliar esse número de família carnal, que depois se torna espiritual para a gente, né? Pode ser que quando a gente vá para o mundo espiritual, essa família carnal nada signifique para a gente. E pode ser que signifique muito. Mas a tendência é que quanto mais a gente vai se agregando, quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais pessoas a gente vai amando, vai respeitando, vai amando, isso faz com que vá crescendo esse número de pessoas com as quais a gente se relaciona, com as quais a gente quer bem,
e para as quais eles também nos querem bem. Então, quanto mais a gente tiver, melhor, mais gente nos ajudando e mais gente para que a gente possa ajudar no futuro. Então, às vezes, é a primeira encarnação que a gente está tendo com aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, né? Mas isso já cria um laço que no futuro poderá significar muito para a gente. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. É exato. Essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram os seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um anti-homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. E não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. O fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoendos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certo de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, é interessante, os orientais, eles cultuam muitos antepassados, né? Tem um altarzinho lá em casa, eles põem, às vezes, frutas, eles lembram com muito mais constância do que a gente tem na cultura católica, né? As pessoas lembram dos mortos no dia de finados. O resto, às vezes, nem lembra mais que a pessoa está lá. Já na cultura oriental, eles lembram com mais frequência dos seus antepassados e fazem homenagens e assim por diante, né? Então, não é por isso que, como está sendo dito aqui, que eles vão, não é as homenagens que a gente faz para eles que vão aumentar ou diminuir a capacidade que eles têm, né? Então, se a gente faz isso daí por orgulho, não está tendo nenhum tributo para eles. Se pelo contrário, faz como o oriental, ele faz isso não por orgulho, por tradição, né? De honrar aqueles que lhe precederam, então eles refletem esses méritos e tem, na medida dos esforços que eles empregam, né? São mais por respeito. Parecenças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Esse meu vizinho sempre coloca esse cachorro para fora, né, nessa hora. De onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos, sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, tem grande influência exercem, né? E é uma responsabilidade grande, compete aos pais influenciarem os filhos no caminho do bem, né? Alguns influenciam no caminho do mal.
Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Tem alguém dando branco. Eita, agora pegou o negócio. Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outro, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Essa vírgula aqui não deveria existir, né? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormentes e gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo como comuns alguns órgãos. Aqui são chipófagos, né? Ou o pessoal chama de siameses, né? Crianças que compartilham órgãos de um mesmo corpo. Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz vos pareçam, em muitos casos, uma só. É que eles têm um destino comum, né, como não conseguem separar. Quando um morrer, o outro vai morrer também. Diz que nos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o óleo que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresentam os membros dessa família para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos, naquelas em cujo seio se encontram. Eles se acham no meio que lhes é próprio. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha de ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecerias.
Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Portanto, orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrepender. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Um novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causa, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada presença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Eu conheci uma pessoa, eu não sei se vocês já viram, aquela redinha que tem fruta, hoje é bem comum a gente ver cebola na redinha, né? Mas essa redinha que tem fruta, vocês devem ter visto em algum supermercado. Quem inventou esse negócio foi uma pessoa que era carregador de fruta lá no mercado em São Paulo. Então ele fazia essas redinhas com a mão e trançava essas folhas de palmeira, que nem o pessoal faz aqui na praia, colocava a fruta dentro e ficava vendendo para as pessoas que passavam de carro ali na Avenida Mercúrio, naquelas imediações. E um dia apareceu uma alma boa que viu aquilo lá, pegou e deu a ideia para ele: vamos patentear esse negócio. Patenteou, acabou vendendo a patente, licenciando a patente e ganhou um bom dinheiro com isso. E uma vez eu tive contato com essa pessoa, ele não assinava cheque na frente da gente porque ele quase rasgava o cheque de tanto que ele apertava. Ele provavelmente era analfabeto antes de fazer a redinha lá, né? E ele me falou uma frase uma vez que nunca escapou da minha cabeça. Ele falava: o duro não é ser pobre, o duro é ter cara de pobre, que todo mundo pisa em cima, né? E realmente, com tudo que ele tinha, ele não tinha uma posição social, ele não tinha um comportamento social que nem foi dito aqui em cima. Às vezes a pessoa é um servo, né? Mas quando lhe dá uma oportunidade, ele acaba se tornando um senhor. E ele, infelizmente, com aquela aparência dele, não influenciava ninguém. Então, onde quer que ele fosse, ele era destratado, porque ele era, se dizia na época, era um cabeça chata, né? Então, a pessoa, infelizmente, naquela época, não tinha um respeito por essas pessoas. Então, que venha. Mas hoje em dia, o preconceito mesmo, eu acredito que é bem por aí. Não tem a ver com raça, com preferência sexual, tem a ver com aparência. A aparência, ela influi muito, né? A pessoa, quando ela eu vejo lá na faculdade, o pessoal tem medo dos professores, né? Eu nunca tive medo dos professores, sempre conversei com eles de igual para igual. Porque eles são doutores, eles conhecem um assunto, eles não conhecem o todo, né? Eles conhecem um determinado assunto. Mas tem funcionário que se rebaixa para o professor, tem medo do professor. Fala: por que você tem medo? Não, porque o docente é isso. Aí vem o preconceito do funcionário, né? Que ele já começa achando que o docente é isso, o docente é aquilo, o docente é aquele outro. Ele já generaliza como se todos tivessem o mesmo procedimento. É certo que tem um ou outro lá que tem um narizão empinado lá. Teve um professor uma vez que ele tinha que colocar as informações de nota,
de matéria, tudo no computador, e fala, não, eu fui contratado para, eu sou um professor doutor, não fui contratado para fazer isso aqui, fui contratado para fazer pesquisa e dar aula. Então, quem tinha que fazer o serviço dele era o pessoal da área acadêmica lá, porque ele não fazia e se negava para fazer, né? Mas o caso dele era exceção. Hoje em dia, a maioria dos que estão lá é tudo molecada, todo pessoal com 30 e poucos anos lá, que são professores lá dentro. Então, o cara tá bravo aqui hoje. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o que se revestiu em encarnação anterior. Então, não tem relação, às vezes não tem aparência. Tem um sujeito no Paraná que ele estava comparando a digital. Ele diz que as reencarnações da pessoa tem a mesma digital. Ele veio com essa teoria, mas não sei se é verdade, tá? Visto que aquele que pode lhe vir de precedência muito diversa da deste. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Ou talvez fosse o caso desse sujeito aí que fez a redinha, né? Embora ele tenha ascendido socialmente, ele não se colocava na sociedade. E o próprio comportamento da pessoa leva a isso, né? Ela chega num ambiente um pouco mais requintado, ela vai ela se inferioriza, né? É o caso que aconteceu em Birigui, tinha uma juíza que era espírita. Então ela conseguiu fazer com que, como lá tem muita indústria de calçados, de material para calçado, ela conseguiu fazer com aqueles presos que iam sair em 6 meses, eles saíam da penitenciária e eles vão para um, que nem tem aqui, que é o CDP, né? Que é o de detenção provisória. Então eles saíam da penitenciária, iam para um CDP, ficavam 6 meses lá, depois eles obtinham a liberdade. Então, quando eles estavam nesse CDP, ela, pensando em melhorar a vida desse pessoal, conseguiu fazer com que muitos industriais levassem material para que eles produzissem dentro do CDP, para que eles tivessem uma atividade econômica. Então, eles ganhavam uma certa quantia, e cada 3 dias trabalhados, diminuía 1 na pena, alguma coisa desse tipo aí. Só que ela percebeu que, então, quando o preso era solto, ela conseguiu convencer os empresários a admitirem ele dentro das fábricas. E foi percebido que quando essa pessoa chegava na fábrica, ele estava, isso foi antes desse lance aí. Então, quando o preso era solto, ele ia para uma fábrica. Só que quando ele chegava na fábrica, ele ficava de tal maneira que ele se inferiorizava perante os outros, ele acabava pedindo demissão, ele não ficava na fábrica, né? Então foi quando ela mudou esse negócio de 6 meses antes, eles ficavam aprendendo a profissão, para que quando saíssem, eles fossem trabalhar na fábrica, eles já tinham domínio daquela profissão que eles iam exercer ali. Enquanto ela foi juíza lá em Birigui, isso daí funcionou muito bem. Ela conseguiu fazer uma associação para cuidar dos filhos dos presos, um monte de coisa. Depois, só ela sair de Birigui, ela veio, acho que para Atibaia, continuaram, mas não levou um ano lá, todo aquilo que ela havia construído acabou submergindo lá por falta de investimento, por falta de colaboração, porque o juiz que assumiu no lugar dela não tinha a mesma ideia, né? Então,
não dava a ênfase que ela dava. E os empresários faziam aquilo porque, pensando na troca, né? Se amanhã ou depois eu tiver um problema com a justiça, ela vai me ajudar. Eu acho que era bem esse o pensamento que eles tinham. Vamos lá, ideias inatas. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito. E é o em que, na existência precedente, lhe ficou. Então, vamos ler aqui a frase outra vez. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito. É o em que, na existência precedente, ele ficou. Então, a gente nunca começa do marco zero, né? A gente já tem uma caminhada, a gente pode voltar a esquecer alguns passos que foram dados, alguma paisagem, mas lá no futuro a gente vai lembrar daquela paisagem. Oi, Kátia. Tá? Aprender matemática, assim na próxima você já vem preparado. Vou me esforçar. Ó. Olha, próxima encarnação, eu vou ganhar o prêmio. Vamos ver, hein? Vou cobrar. Prêmio de melhor professora de matemática lá daqueles concursos lá, professor do ano. Vamos ver, hein? Vou cobrá-la. Estou longe ainda. Eu acho que primeiro a gente aprende português para depois aprender matemática, que é mais difícil. Como eu admiro essa área das exatas. Como eu tenho admiração por quem está na área de exatas, assim. Eu acho tão inteligentes. Eu falo, gente, um dia eu chego lá. Mas se você for pegar a linguagem também, seja qualquer linguagem, né, qualquer língua, ela tem uma parte matemática, ela tem um conhecimento lógico, uma construção lógica que é matemática, né? Que você tem que dominar também. Eu não sei se eu já comentei com você, minha filha, quando foi para os Estados Unidos, ela foi morar em Nebraska. E lá tinha um casal, um americano, que ele estudou grego e latim. Ele é linguista. E a esposa dele era brasileira, uma mineira. Então, às vezes os brasileiros estavam reunidos, esqueciam uma palavra, como ela mesmo falava não sei o quê, né? Os brasileiros não lembravam, e ele que tinha morado 2 anos aqui no Brasil, ele pegava e falava, a palavra é essa, né? Porque ele tinha o domínio da raiz da língua, que é o grego e o latim. Então, até hoje, depois essa menina ela foi para Portugal, ela foi dar aula em Lisboa, e hoje ela está na USP aqui no Brasil, e ele está aqui com ela. Então, a língua ela tem uma construção matemática. Se você for ver, você viu que eu gosto de matemática, né? Eu admiro muito esse seu conhecimento na área de matemática, mas me chama muito a atenção o seu conhecimento na área química mesmo, na área da biologia, né? Você entende bastante. Nossa, eu falo, são pessoas mais iluminadas. São, com certeza. Bom, eu confesso a você que eu não estudei biologia. Eu fui entender biologia, depois vim aqui para o litoral, que estava numa faculdade de biologia, tive que aprender, né? Mas parabéns, eu admiro tanto. Bom, vamos seguir. Dirceu, eu nunca esqueci de uma aula que você nos explicou sobre a questão da borracha. Você falou da sola do sapato. Você nos deu até dicas, né? De que tipo de sola de sapato deveríamos escolher para comprar. Você sabe que eu nunca mais esqueci dessa aula. E quando eu vou comprar um sapato, eu pergunto se é aquela borracha que racha, né? Que você explicou que tem uma borracha que racha. Poliuretano, é a PU. Poliuretano, isso,
Aí eu fico perguntando, mas essa borracha é aquela que racha, é poliuretano, alguma coisa assim? O vendedor às vezes nem sabe, né? Mas eu nunca esqueci Ele daquilo que sabe ele sim. explicou. Ele Sabe? sabe, porque Olha, se você guardar o sapato, a sola descola. A pessoa vai reclamar lá e fala, descolou porque você guardou. Eles sabem sim. olha. Ó, eu já trabalhei em loja de calçados. Quando você aprende a trabalhar com calçados, direito, o dono da loja te ensina tudo que você tem que falar para o vendedor. Mas há donos e donos de loja, né? Realmente. Mas olha, eu fiquei encantada com aquelas explicações. Nossa, entre outras, né? Aos poucos eu vou lembrando aqui das suas explicações químicas. O PU ele tem uma vantagem que eles conseguem dar uma dureza diferenciada na sola. Então eles podem colocar uma película embaixo de 1 milímetro, por exemplo, que é uma dureza maior. Então a sola ela tem uma durabilidade muito maior, mas você tem que usar constantemente o sapato. Se você deixar sem usar, a água ele chama-se hidrólise, né? Ele começa a absorver a água, ele vai esfarelar inteiro. E você usando não, ele não tem essa absorção de água, porque se você com o uso você faz com que movimente, se tiver alguma molécula de água ali, ele vai acabar expulsando. Interessante, olha. Mas são os segredos, né? Cada ramo de negócio tem os seus segredos. Nossa. Mas obrigada. Cris, obrigada também mais uma vez aí pelo. Depois eu vou conversar com vocês esse negócio da Qualquer né? Tá bom. Então, vamos Por lá. nada. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. E pode levar muito tempo para que ele tenha reencarnado, né? Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, em estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, cálculo areia? Está vendo? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Meu conhecimento matemático está em estado latente. Latente, entendi. Tá vendo? É para você desenvolver o conhecimento da língua. Pois é, agora eu vou aceitar melhor, que eu não sei matemática. Então tá bom. Dever-se-ão atribuir uma lembrança retrospectiva ao sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira, conservando a intuição do seu estado de espírito. O espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, às vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, realmente, né, todas as civilizações, elas falavam de espíritos, né? Essa consciência de espírito não nasceu com o espiritismo, ela já vem de milênios, né? Assim como nunca existiu nenhuma civilização que fosse ateia. Todas as civilizações tiveram, em algum momento, uma religião, né?
ter sido o Sol, Deus, Lua, etc., mas sempre eles acreditavam na existência de um ser superior. Vamos lá. Isso aqui é longo. Esse capítulo inteiro está nesta pergunta aqui. Aqui é uma consideração arrazoável que o Kardec faz a respeito da pluralidade das existências. Vamos lá. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. Então, já desde Pitágoras falava-se em reencarnação. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi autor do sistema da mente-psicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde os tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a mente-psicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Algumas seitas orientais aceitam essa mente em psicose, que a gente pode nascer como qualquer animal, né? Principalmente algumas seitas indianas, alguns dos deuses indianos, tá? Nem todos os indianos aceitam isso, mas a grande maioria acha que a gente pode nascer de qualquer inseto, qualquer coisa. O budismo tem muito isso daí, né? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo, que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Examinando de outro ponto de vista a matéria e abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo dela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. E alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que têm de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma delas, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo,
corporalmente tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se com as crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar, são demasiado pueris semelhantes a objeções, para merecerem mais seriamente examinados. Diremos, todavia, que as formulam que se tranquilizem que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam. E se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência. Desculpe. Que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não as que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo, não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houveres feito durante a vida. Então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de curar pela eternidade, não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra, e pois com direito alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre réprobos? Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária, que será a vossa como acabastes de reconhecer, e imaginais que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada, é começar o trabalho, reconhecer o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que é um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa, e pode gozar. Para isso é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos de 1 minuto, menos de 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que não há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executastes mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei o meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos 2 industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é clemência mesma, seja mais inexorável do que o homem?
Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, por efeito de alguns anos de provações. Ainda quando de nós não tenha dependido ou atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mister inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer a pluralidade das existências, mas conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista, o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensinamento dos espíritos. Se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. No outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo, admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir? De onde vem a aptidão extra-normal que muitas crianças em tenra idade revelam? Para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outros se conservam inferiores ou medíocres durante toda a vida? Donde em uns as ideias inatas e intuitivas que em outros não existem? Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Por que as selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino ou tentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, farei deles algum dia um Laplace ou um Newton? Gente, está dando hora. Falta um bom trecho. Eu vou passar isso aqui para vocês lerem em casa, a lição de casa, tá? Não vai dar tempo de ler isso aqui. Não vai passar muito para frente. Tudo bem? Vocês fazem lição de casa, semana que vem a gente vai chamar do oral. Tá? Perfeito. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Quem que caiu foi a Ana? Ah, não, Ana tá aí. Quem vai fazer a fechadura? Eu faço. Cristina? Então, vamos lá, Cristina. Vamos pedir, vamos agradecer a espiritualidade amiga, a Jesus, a Mãe Maria, pela oportunidade da aula de hoje. Vamos vibrar também por todos que se encontram doentes do corpo e do espírito, que possam receber conforto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, que assim seja. Obrigado pela presença de vocês. E tenham uma boa semana. Obrigada a você pela aula. Boa semana para todos. Uma boa noite para todos vocês. Tome vacina. Boa noite. Tome vacina. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tudo de bom.
Obrigada, Dirceu. Tchau. Tchau, tchau. Kátia.